Eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Isabela Ribeiro e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, a gente está com a Suelen Abreu Agassiz Ribeiro, que ela é formada em Psicologia e conselheira municipal de Direitos das Mulheres. Muito obrigada, Suelen, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer poder falar de algo tão relevante na nossa sociedade hoje. Obrigada, Suelen. E conta um pouco para a gente sobre a sua pesquisa, né, no tema da violência. É um tema tão amplo, né? Qual é o fio que você tem tomado? Se você está nessa pesquisa sozinha? Então, essa pesquisa foi feita como um trabalho de conclusão de curso de psicologia, né? Tanto meu como da minha amiga Cíntia Cariús. Nós fizemos uma pesquisa para pensar os desafios, né, dos psicólogos na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? A ideia era fazer um levantamento bibliográfico sobre as questões que afetavam a atuação dos psicólogos dentro dessa rede e pensar quais são esses desafios. E aí, diante disso, a gente teve aí muitos desafios, a gente pensou, a ideia da pesquisa não era pensar algo que abrangesse o Brasil todo, mas quando a gente foi fazendo esses levantamentos, a gente percebeu que era um fenômeno que abrangia todo o Brasil, em todas as regiões, a gente estava falando das mesmas questões, né, que estava relacionada à falta de articulação entre a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e a rede de saúde mental, as dificuldades que existiam dentro dessa rede para os profissionais atuarem, também a precarização do trabalho dos psicólogos, como eles afetavam também, como essa precarização afetava o desenvolvimento do trabalho com as mulheres em situação de violência. E vieram aí inúmeros desafios que a gente foi observando, não só a partir da pesquisa, mas dentro também da nossa atuação, que nós duas somos conselheiras, né, aqui em Petrópolis, no Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. E aí isso tudo foi se entrelaçando e deu origem a essa pesquisa e tudo o que a gente tem ainda levantado e pensado ainda. Importante pensar a psicologia inserida nesse contexto, né? Acho que durante muito tempo a psicologia acabava ficando meio distante dessas pautas, né? Mas ainda bem que já tem também aí algum tempo que vem esse movimento dessa aproximação até da luta ali pelos direitos humanos. E imagino que sim, né? Acho que cada lugar, cada região vai acabar tendo ali a sua especificidade, mas é algo que aparece no Brasil todo, né? Acho que Você podia pensar também contar. Diga. Não, acho que pensar essa temática de gênero e saúde mental, na verdade, não é algo novo na psicologia, mas é algo que hoje está muito, né, em voga, e aí tem sido muito relevante pensar isso, né? Até por conta de que, se a gente pensar um pouco sobre essa questão do adoecimento psíquico das mulheres, a gente vai ver o quanto que está entrelaçado a questão da violência estrutural que a gente vive. Sim, é importante pensar gênero enquanto também uma questão de saúde, né? Assim, no SUS, pensar interseccionalidades, né? Eu acho. Quando você recebe aquele sujeito, se saúde não tem a ver só com o corpo ali, né? Biológico, é poder pensar tudo que atravessa esse sujeito, né? Raça, classe, gênero, orientação sexual, enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho só a diferença dessas duas redes, né? Que você falou, a rede de saúde mental e a rede de atenção à mulher. Para Tá? quem não conhece, né? E aí então eu vou falar um pouquinho então de uma terceira rede, né, que na Ah, verdade só pensando, né, a partir dessas nomenclaturas. A gente tem a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma rede ampla que vai, na verdade, abranger as políticas públicas que estão relacionadas à questão das mulheres, a rede de saúde, todos os dispositivos, movimentos sociais, as políticas que vão sendo construídas a partir dos territórios, tudo isso vai ser inserido na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres.
A rede de atendimento, ela vai abranger os dispositivos que são específicos para o atendimento às mulheres em situação de violência, né, como os centros de referências, os CEANs e tantos outros que vão, dar um suporte de atendimento a essas mulheres que já sofrem a violência. A rede de enfrentamento, ela vai agir como um instrumento para o enfrentamento dessa violência, trazendo prevenção e promoção de questões relacionadas a pensar essa temática de gênero, e a rede de atendimento, ela compõe a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. E a rede de saúde mental são os dispositivos que a gente tem hoje dentro do SUS, que vão estar trabalhando com a questão da saúde mental, não só das mulheres, como da população. E aí a gente tem os CAPs, a gente tem os consultórios na rua, a gente tem tantos outros que estão abrangendo essa questão da saúde mental. E aí, por isso que quando a gente pensa essa articulação e desarticulação da rede, é a dificuldade que se tem de quando você tem uma mulher que chega num centro de referência e atendimento, né, como é o CRAM, e a dificuldade que você tem para encaminhar essa mulher para os atendimentos dentro da rede de saúde mental. Isso é uma dificuldade. E a dificuldade também pode vir em reconhecer o profissional que está dentro da rede de saúde mental, reconhecer a existência dessa violência que está afetando a saúde mental das mulheres, né. Você falou uma coisa, Bárbara, sobre essa questão, né, da gente pensar que a saúde não é só um corpo, né, que está atravessada pelas questões culturais, né. Os transtornos, eles são configurados a partir os sintomas a partir das relações sociais, né. E aí não dá para pensar, é a depressão, né, a gente tem aí a maior parte das mulheres que são diagnosticadas com depressão, pensar nisso sem, e separar, né, esse diagnóstico das relações sociais que estão sendo construídas, né, das relações de adoecimento que estão, das relações que estão causando adoecimento a essas mulheres ao longo da vida. E aí eu acho que esse é um grande desafio para a psicologia Uhum. e para os profissionais, tanto do SUS, né, quanto qualquer profissional, não só o profissional de saúde mental, de fazer esse reconhecimento, né. Focar no diagnóstico, né, da depressão é parar um tempo, assim, porque a gente pensa que na década de 70, com a reforma psiquiátrica, o movimento de mulheres estava participando ativamente, para questionar, né, o que essas mulheres estavam fazendo lá dentro dos manicômios, sendo taxadas como loucas, porque a gente sabe que nos prontuários, o que tinha lá era a mulher que engravidou antes do casamento, ou que o marido não queria mais, ou porque era feia, ou porque era uma jovem rebelde, e a partir do diagnóstico da loucura, exclui-se esse sujeito, a sua história e os atravessamentos sociais, né. Então, quando a gente continua dizendo: "É depressão", e acabou, medica, ou vai ali um profissional da psicologia, né, nesse atendimento no consultório, mas sem olhar para além disso, quer dizer que a gente não andou muito, né, não caminhou muito. E até Eu que ponto, fazer esse diagnóstico é colocar ali, uma responsabilidade só nessa mulher, sem questionar esse contexto social que a gente tem, que legitima que essa mulher, que nós mulheres, né, que nós passamos por diversas violências. Pensando nesses serviços de atendimento, tem um documentário que é muito bom, que é Silêncio das Inocentes, que é um documentário de 2014, se eu não me engano. É um documentário que é mais voltado para a área da justiça e tal, e aí eles falam, né, dessa dificuldade da própria polícia militar. Porque muitas vezes, numa situação de violência física, de uma agressão, a polícia militar vai ser a primeira a chegar, né, é a primeira com quem essa mulher vai conversar, e dali que vem esses outros encaminhamentos. Mas a gente tem uma polícia que é composta, né, a sua grande maioria, por homens. E aí é onde se reproduz essas falas, né, "Mas o que você fez para você merecer estar assim? O que aconteceu para você estar desse jeito? Qual que é a sua parcela de culpa, né, para poder justificar isso que te aconteceu?". E o quanto que isso pode ser, tão traumático quanto a agressão, e até dificultar que essa mulher, se insira na rede de saúde mental, se insira em outros espaços, né. E a gente tem que pensar isso, acho que talvez nos serviços especializados, talvez isso aconteça de uma outra forma, mas como que é numa delegacia comum, como que é num hospital geral, como que é com a PM, como que essa rede vai funcionando, né, a favor ou contra essas mulheres?
Eu acho que é interessante a gente pensar nisso a partir do olhar da falta de capacitação que a gente até isso foi algo que veio claramente na nossa pesquisa em todos os lugares do Brasil, a falta de capacitação dos profissionais para o atendimento a essas mulheres. E aqui eu não estou falando só dos psicólogos, a gente está falando de todos os profissionais que acolhem essa mulher no primeiro momento, né, e que porque ela vai se orientar dentro da rede, né, ela não vai ser só atendida pela polícia, depois ela vai ter os encaminhamentos e até a dificuldade para esses encaminhamentos, né. Quando a gente pensa na nossa sociedade, que é uma sociedade sexista, né, com desigualdades tremendas, a gente vai pensar que esse discurso que é estrutural, né, da misoginia e da culpabilização das mulheres, ele atravessa todas as instâncias. Então, enquanto a gente não consegue, de alguma forma, equacionar isso, né, fazer com que esse debate vá alcançando outros espaços, a gente vai sempre achar que a culpa é da mulher ou a gente transita nessa ideia de ela que precisa se cuidar, ela que precisa, ela está adoecida, ela que vai procurar o sistema de saúde, e aí chega na delegacia, vai escutar esse discurso, mas por que que você estava lá nesse lugar? Por que que você não termina? Por que que você não separou? Ou o discurso às vezes é outro, né, no sentido de tenta mais um pouquinho, ele ficou nervoso, teve uma dificuldade, também tem esses discursos. Mas por quê? Porque a gente não consegue trazer esse debate, e aí essa também é uma crítica minha, para além da academia, que muitas Uhum. vezes não consegue discutir isso com o postinho de saúde, né, com quem está no postinho de saúde. A gente não consegue discutir isso, no nosso, grupo, eu trabalho com associação de moradores, então, assim, dentro da própria associação de moradores, e fazer disso é algo que vai alcançar as pessoas que estão dentro desse território. E aí sim, é pensar na participação do Estado também, assim não, Ana, eu acho que é essencial pensar a participação do Estado nessa capacitação de uma polícia que vai olhar para essas questões relacionadas ao gênero, a gente vai pensar, num judiciário que também vai estar olhando para isso, porque a gente tem que pensar que a gente também tem as promotorias de justiça e o judiciário também precisa se imbricar nisso. E eu acho que é importante ver que a gente tem sempre centralizado a questão na mulher, né, isso a gente tem feito ao longo, né, de todas as nossas, discussões, políticas públicas e tudo mais. Só que eu acho importantíssimo a gente centralizar a questão da mulher. Mas a gente vai continuar falando para as mulheres. A gente precisa começar a falar com os homens, a gente precisa pensar em políticas públicas para essa questão dos homens, a discussão dos grupos reflexivos, a gente precisa começar a ampliar essa discussão para conversar com os homens, porque a gente está sofrendo, a gente está gritando, a gente está falando, mas agora também precisa escutar, e a gente precisa ampliar essa discussão. Eu queria contar uma experiência, a gente estava trabalhando com um grupo de meninas, adolescentes, durante 5 anos dentro da associação de moradores. E aí, foi um trabalho muito construído a partir dessas reflexões de gênero e tudo mais, e aí elas começaram a trazer questões da escola, no sentido assim: "Poxa, a gente chega na escola, começa a falar essas coisas que a gente está aprendendo aqui, as nossas discussões e tudo mais, mas os meninos não entendem, os meninos não querem debater". E aí a gente começou a perceber que elas estavam ali construindo as reflexões delas, aprendendo sobre as violências, e podendo ressignificar várias violências que elas já tinham vivido. Mas os meninos estavam muito lá atrás, eles não estavam nem começando esse debate dentro da escola. E aí elas estavam tendo que puxar o debate com os meninos para isso. E a gente está falando de adolescentes, do ensino médio, né? E pensar que a gente está vivenciando isso ainda. Dificilmente você consegue ter uma conversa num grupo de homens e falar sobre questão de violência contra as mulheres. E aí Eu a gente centraliza a questão das mulheres de novo, a gente traz as mulheres para o debate, mas não consegue trazer os homens. Eu estava assistindo uma entrevista no Papo de Segunda, e aí o Emicida estava falando isso, que ele tem acho que 35 anos, se eu não me engano, e aí ele falou que é a primeira vez que ele está ouvindo esse debate, na roda de conversa dos amigos, que até então isso nunca tinha acontecido, e a gente está falando do Emicida, que a gente sabe que é um cara que está atento a essas questões, né. Imagina quem não tem contato com isso. E aí parece que é isso, vai naturalizando essa violência contra a mulher,
e de fato a gente precisa convocar esses homens e responsabilizá-los, né? Porque também é muito comum nessa rodinha de amigos ficar passando pano pro cara que agride, que humilha, que, enfim, vai acabar tendo aí diversos tipos de violência, né? Com a parceira, com a amiga. Continua sendo também o trabalho da mulher de fazer chegar junto, né? De trazer, de ensinar, né? Dessa pedagogia, e eu acho que é importante, para além dessa responsabilização, poder chamar, né? Acolher, criar espaço. Eu acho também que eles fiquem à vontade para isso, porque tem também um medo mesmo, né? Assim, eu acho que a gente percebe quando vai falar com um homem sobre isso, é uma tentativa de se proteger, né, antes de tudo. Então, parece que isso cria um bloqueio até de poder escutar algo e de pensar sobre isso, porque movimenta, né, vai ter que sair do lugar de conforto ali, então, vai ter que questionar a masculinidade, e aí a coisa fica complicada. Então, talvez seja importante ter esses espaços também de acolhimento para trabalhar para além disso, né, porque esse homem que também pratica violência, a gente sabe que tem uma história aí, né, por trás, não é fazer, né, de um agressor um coitado, mas também entender que é um sujeito que tem uma história. Essa violência não começou nele, né? Eu acho que a gente tem sempre essa ideia, né, de que, o homem que comete essa violência, eh, tem uma questão, as pessoas, a maioria chama de doente, né, a gente sabe, fala: "Ah, ele é um Uhum. doente, ele é um louco", né. E aí eu ouvi uma vez uma pesquisadora de gênero, a Camila Cavaler, ela fala assim, que na verdade ele está bem ajustado dentro dessa sociedade, esse não é um homem desajustado, Sim. porque ele está na verdade seguindo o discurso, né, o discurso Uhum. dominante que diz que ele é uma figura de poder sobre essas mulheres, né, e ele vai reproduzir isso. Isso não quer dizer nem que ele tenha sido, sofrido uma violência na infância, que teve um pai violento, não, ele está, é verdade, ele está ajustado dentro desse discurso social, de estruturas que vão se movimentando para que ele continue nesse lugar de poder. E aí conversar sobre isso nas rodinhas dos amigos, ou ouvir as mulheres falando sobre isso, é também ter que se destituir um pouco desse lugar de poder, né. Eh, a própria Cláudia, que falou aqui no outro podcast, ela me passou um texto uma vez que se chama, que a gente sempre fala desse lugar de fala, né, o lugar de fala das mulheres, o lugar de fala dos negros, o lugar de fala das pessoas LGBTQI, e ela falou assim: "Mas tem um lugar de escuta", e é um texto que fala sobre esse lugar de escuta. E eu acho importante a gente pensar nisso, né, porque pensar no lugar de escuta também é algo que os homens deveriam, porque fica assim: vamos deixar as mulheres falarem sobre isso porque elas são mulheres", mas não, mas tem um lugar de escuta, é preciso ter esse lugar de escuta, senão a gente vai ficar falando nada, né, vai ficar só falando e ninguém está escutando. E por isso que eu acho importantíssimo a gente começar a trazer os homens para essa conversa. Eu acho importantíssimo a gente começar a trazer também, o fortalecimento dessas políticas públicas do Estado, que está na Lei Maria da Penha, né, os grupos reflexivos para homens. É estatisticamente comprovado, a reincidência, né, é muito pequena diante dos homens que cometem violência, eles não, na verdade, a taxa daqueles que voltam a cometer essa violência é muito pequena, porque há ali uma mudança, nesse paradigma de pensar esse lugar e essa construção da masculinidade, essa construção do machismo, do patriarcado na nossa sociedade dentro desses grupos reflexivos. Que pra gente ir finalizando, em agosto a gente comemora 15 anos da Maria da Penha. Acho que é uma data que a gente precisa olhar com muita atenção, né. E uma coisa que é muito comum da gente ouvir, infelizmente, né, é por que que precisa de uma lei para proteger só as mulheres. Por que que essa lei acaba não protegendo o homem, sei lá, ou outras pessoas, né. E aí nesse documentário que eu falei, uma juíza, ela fala que, segundo a ONU, a expectativa de uma equidade entre homens e mulheres vai ocorrer só por volta de 2490. Então a gente precisa de uma lei que coloque que olhe para as mulheres, para tentar até diante do judiciário colocar essa equidade. Porque não é um crime passional, né, que até
antes da Maria da Penha, antes desse termo do feminicídio, era como eram acusados, né, esses homens. Não é um crime passional, não é o amor não é atenuante aí, né? É um crime contra a mulher. Por isso que é importante a gente marcar esse feminicídio, né, e valorizar essa lei. A Maria da Penha, ela ficou, parece que em torno de 20 anos aí para que essa lei fosse aprovada e para que o agressor dela fosse punido. E ela fala muito disso, né? Porque enquanto ele ficou aí circulando na sociedade, ela ficou presa numa cadeira de rodas, porque ela levou um tiro enquanto ela estava dormindo, né? E ela leva esse tiro antes de ter uma delegacia só para mulher, assim, como que a partir de uma história teve ali algum movimento também que foi acontecendo, né? Suelen, e aí nessa pesquisa, né, diante do trabalho de vocês conseguem perceber assim, vias, né, soluções para esse diálogo, para que a rede se efetive? Eu acho que, na verdade, o que a gente pôde concluir e pensar, né, possibilidades para essa rede, né, para a prática, né, dos profissionais dentro dessa rede, a gente precisa olhar para o todo, né, e aí pensar na capacitação desses profissionais que já estão dentro da rede, pensar também no anterior, a gente viu a falta, né, dessas temáticas de gênero dentro das formações da universidade. Isso foi algo que foi muito abordado também, as dificuldades que esses profissionais que chegam para trabalhar dentro da rede e que nunca ouviram falar sobre o trabalho com mulheres em situação de violência. A dificuldade também, né, essa foi uma parte que a Cíntia apontou muito sobre os vínculos empregatícios, né? A gente está vivendo aí a questão da precarização do trabalho já há algum tempo, e essa precarização dentro das questões relacionadas à rede de atendimento às mulheres também, os vínculos empregatícios instáveis, a dificuldade para essa capacitação e a formação desses profissionais, a falta de investimento do Estado, né, nos profissionais que estão dentro da rede de atendimento, tudo isso vai afetar o atendimento às mulheres em situação de violência. E os caminhos possíveis é pensar, né, além de fazer algo que possa cobrar, né, do Estado e fomentar novas práticas, né, e cobrar o investimento nessa rede, a gente pensou também um pouco sobre a necessidade dessa formação ser anterior à entrada dos profissionais na rede. Pensar na formação acadêmica, nas discussões dentro da própria universidade, as questões de gênero, para depois a gente poder chegar dentro da rede de atendimento e ter profissionais capacitados para isso também. Obrigada, Suelen. Eu que agradeço, gente. Obrigada, Suelen.